Começar dando boa tarde, então, aqui para o ex-governador Roberto Requião. Boa tarde, como vai? Tudo bem? Eu estou aqui de acompanhante do Maurício. Ah, mas aqui vai falar, né? Chegou, vai passeando falar. um pouco no interior. Há muito tempo que a gente não saía de casa. Mas já estou vacinado pela segunda vez, né, Maurício? Então nós podemos andar um pouco mais agora. É verdade, seja bem-vindo. Boa tarde também para o deputado estadual Requião Filho. Boa tarde, Marelli. Agora na Rádio Nova, né? Estava acostumado a fazer de manhã cedo com a Marelli, cedinho, e agora na hora do almoço. Ela primeiro atrapalhava o nosso café da manhã e agora ela atrasa o nosso almoço. Mas não precisa acordar tão cedo agora para você vir, né? Que quando você vinha de Curitiba, você tinha que sair o quê? Umas 5 da manhã, né? 5 da manhã para chegar a tempo. Agora deu para vir mais tranquilo. Bom, sejam bem-vindos. É claro que a gente vai falar sobre vários assuntos, envolvendo principalmente situações aqui no Paraná, mas eu acho que eu vou aproveitar já a presença do ex-senador e ex-governador do estado, Roberto Requião, para a gente já abrir aqui falando a respeito dos pedágios, que é um tema que preocupa bastante a população paranaense, o pedágio mais caro do Brasil. Tem um modelo sendo discutido aí, um modelo bastante questionável, né? Um modelo híbrido sendo discutido pelo governo federal. E o Roberto Requião, quando foi governador, ficou muito conhecido, né, pela questão de bater bastante nos pedágios, com aquela frase famosa, né, de ou baixa ou acaba, e no fim o pedágio não acabou e ainda ficou mais caro, né? Mas eu sei que quando o senhor foi governador, o senhor entrou com várias ações, né, contra as concessionárias de pedágio, mas o governo perdia, né, todas essas ações. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso, dessa máfia dos pedágios que a gente tem aí no Paraná. Pois é, Marelli. Eu coloquei esse slogan durante o período eleitoral da minha primeira eleição. Depois eu me elegi mais 2 vezes ao governo do Paraná e 2 vezes ao Senado. Mas o que aconteceu é que eu contava com o Ministério Público Estadual, com o Ministério Público Federal e com o Judiciário. São os defensores da lei, da moralidade. Mas isso não aconteceu. Eu entrei com mais de 40 ações impugnando os aumentos de pedágio para fazer valer o compromisso de baixar a tarifa. Em todas as ações, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal deram pareceres sustentando o aumento da tarifa e favorecendo os ladrões concessionários de pedágio. O termo é mesmo esse, é duro, mas é um roubo que acontecia no Paraná. Então, eu não tive o apoio do Judiciário, porque todos os aumentos nos 3 períodos em que eu fui governador derivaram de ordens judiciais, de decisões judiciais. O Estado não teve o apoio do Ministério Público e do Judiciário para pôr fim à estrepulia dos pedageiros. Agora está a mesma coisa. O Requião Filho, meu filho, deputado, conseguiu numa informação saber que, além do fato dos contratos serem criminosos, ilegais e absurdos, havia por parte do DR e da agência reguladora um trambique no aumento do pedágio. Mesmo segundo as regras, eles acrescentaram valores. Então o DR autorizava aumentos além dos absurdos do contrato do Lerner, mantido pelo Beto Richa e pelo governo do Ratinho. Eles acrescentaram valores. Depois, alguns funcionários do próprio DR e da agência reguladora denunciaram o fato. Se levantou a pedido do Requião Filho os valores. Durante o período que vigiu o pedágio no Paraná, nós fomos roubados nas catracas, além do preço infame combinado no contrato, no valor de 9 bilhões e 900 mil reais. Portanto, Marelli, mais do que dizem que foi o prejuízo do roubo da Petrobras. Mais 9 bilhões e 900 milhões de reais. Então, diz o DR oficial, que é o mesmo do Richa, do Lerner e do Rato, que foi um engano. Mas esse engano também foi engano da tal agência reguladora. A AGEPAR, né? A AGEPAR, Agência Reguladora de Preços. E esses 9 bilhões e 900 milhões de reais significariam, o Requião Filho que levantou isso, num cálculo rápido da Gazeta do Povo, a necessidade de termos o pedágio zerado na catraca por 5 anos.
para que o roubo fosse restituído aos usuários. Fazendo um complemento a isso que o senhor está falando, já puxando aqui para o deputado Requião Filho, esse valor aí de quase 10 bilhões, né, que as concessionárias nos roubaram, nos devem, se referem às obras que não foram realizadas, Não. Degrau tarifário. Degrau tarifário. Não, porque tem algumas obras também que não foram cumpridas, né? Isso é outra coisa. 7 em cada 10 obras do pedágio não terminaram ou não começaram. Mas veja... Aqui é só o cálculo da tarifa, aqui né? é só o cálculo em cima de uma tarifa absurda, que já era um roubo, fizeram um cálculo que aumentava ainda mais, e aumentou em 9 bilhões e 900 milhões de reais. Então, o que é que está acontecendo com isso? O Ministério Público se pronuncia às vezes, mas sem nenhum trabalho efetivo. E a gente vê que, além desses 9 bilhões e 900, tem os 70% de obras que não foram realizadas, receberam para fazê-las e não executaram. Então é um assinte, é um roubo, é uma indignidade absoluta, coberta pela omissão do Ministério Público, pelas sentenças do Judiciário e pelos últimos 3 governos do Paraná. 3 não, né? O Beto Ruiz já foi governador duas vezes, o Ratinho, e lá atrás o Jaime Lerner que fez os contratos. Mas além disso, 5 anos tinha que ter pedágio aberto. Mas ele só tem 7 meses. E eles foram autorizados a participar da nova licitação sem devolver o que levaram indevidamente da população do Paraná. Mas tem coisa mais séria. Agora a CCR que chama essa de Ponta Grossa, entrou na concorrência do aeroporto de Afonso Pena, um dos mais lucrativos e melhores aeroportos do Brasil, ganhou a concorrência e vai pagar esta concessão com o quê? Com a sua parte nos 9 bilhões e 900 milhões de reais. Então, se me desculpa a franqueza, nós estamos diante de uma quadrilha que atravessa todas as instituições do Estado do Paraná e ninguém faz nada. Eu falo, mas eu não tenho nem mandato mais, né? Eu não fui eleito senador na última eleição. O Maurício, lá na tribuna da Assembleia, está agindo com energia e cobrando soluções, mas nós vemos o silêncio e o apoio da grande mídia. Precisava ter uma rádio como a nossa aqui, a mais antiga do Paraná, ter uma Marelli falando para que eu e o Maurício tivéssemos a oportunidade de levantar a atenção do Paraná para isso. Minha gente, fomos e estamos sendo roubados com a complacência do Judiciário. Assim, mas daí... A agência reguladora, a AGEPAR, disse o seguinte: nós não daremos mais aumento. Eles tinham que colocar, segundo o cálculo da Gazeta do Povo, por 5 anos pedágio aberto. Mas ele diz, não vamos dar o aumento nos últimos 7 meses. Os caras entram em juízo e com uma passividade do Ministério Público, que devia ter reagido com violência na defesa do interesse público, determinam que o Estado dê mais um aumento e nós estamos tendo um aumento nas cancelas de pedágio do Paraná inteiro. E com o dinheiro que conseguiram roubar do povo do Paraná, compraram a concessão do aeroporto, que vai ser outra barbaridade agora. Então nós estamos vendo que esse pessoal não tem responsabilidade alguma, Marelli, com o povo, não tem identidade com o povo do Paraná, com o sofrimento. Eles estão prestigiando, a partir do governo do Estado, os financiadores das suas campanhas eleitorais. Deputado Requião Filho, como é que você vê o fato assim dessa nova concessão que está sendo discutida pelo governo federal? Inclusive, recentemente, o ministro Tarcísio disse que não tem interesse em rever o modelo, que é o chamado modelo híbrido, né? Mas a gente tem que colocar nessa responsabilidade também o governo do Estado, né? Que é o governador Ratinho Júnior, que não pode simplesmente assinar embaixo de uma licitação feita pelo governo federal. E nós temos, inclusive, aqui na região dos Campos Gerais, o secretário de infraestrutura, que é daqui da cidade de Ponta Grossa, o Sandro Alex. Como é que o senhor vê a responsabilidade tanto do Ratinho Júnior como do secretário Sandro nesse processo aí das novas licitações? Total. Vamos lá. Por que total? 2 anos atrás, Ratinho Júnior assume com um discurso que era contra o pedágio. Vai a Brasília e fala, olha, o pedágio está acabando. E todo mundo imagina, bom, ele vai para lá para dar um basta nisso, para chamar a responsabilidade para si, menino novo, cheio de gás, cheio de vontade. Mas não. Ele vai para Brasília e negocia com o governo federal a devolução das estradas para o governo federal, para que eles fizessem o pedágio, e ainda oferece 2.000 quilômetros de estradas paranaenses a serem pedagiadas.
junto com o DR, junto com o Ministério da Infraestrutura e junto com a Associação Brasileira de Pedageiras, eles escolhem 853 quilômetros mais lucrativos, dispensam 1.200 quilômetros, 1.200.000 quilômetros que demandariam muito investimento, muita estrutura e trariam pouco lucro, devolvem isso para o estado do Paraná. E durante 2 anos, em conjunto, DR e Ministério, fazem esse plano do pedágio híbrido. Segundo o Sandro Alex, o ministro, quando apresentado, o único modelo viável de pedágio no Paraná. Fazem a apresentação na Assembleia. E a apresentação demonstra uma preocupação incrível com o pedágio. Mas uma preocupação incrível com a garantia de lucro das pedageiras. Fundo monetário para equiparação em dólar. Garantia de retorno de investimentos. Degraus tarifários. E 30 anos de um pedágio cretino no Paraná. Então, com aumento de praças de pedágio também, né? Mais 15 novas praças de pedágio em cima de apenas 850 quilômetros. Precisou a Assembleia fazer um levante para que o discurso e o tom mudasse com o pedágio antigo. Porque até agora, tanto o secretário quanto o governador não tomaram nenhuma posição oficial contra o novo modelo. Recentemente, o Ratinho Júnior fez uma declaração dizendo que durante todos esses anos o Paraná foi estuprado pelos pedágios, mas parece que ele está querendo deixar esse estupro continuar acontecendo, né? Do jeito que tudo indica, né? E olha, para ser bem grosseiro, eu acho que ele gostou do estupro, porque ele estava semana passada com o Sandro Alex aqui em Campo Largo, inaugurando uma obra do pedágio, como se fosse uma grande conquista. E usam também o trevo de Cascavel, Trevo das Cataratas, como uma grande conquista do governo Ratinho. 2 exemplos apenas de vários de obras que estão sendo feitas pelo pedágio devido ao acordo de leniência, onde disseram sim, nós roubamos, sim, nós faturamos a mais, sim, nós corrompemos e participamos de corrupção. E agora vão poder participar de novo da licitação por conta desse acordo, né? Vão poder participar de novo por causa do acordo de leniência, e a CGE suspendeu as investigações sobre o pedágio aqui no Paraná, o que permitiu que eles participassem das licitações de aeroportos. Inclusive, a Mabel Canto, aqui de Ponta Grossa, deputada daqui, denunciou isso. O deputado Plauto também bateu nessa tecla, mas parece que o pedágio continua muito bem quisto no 3º andar do Palácio Iguaçu. Bom, vocês estão realizando pela Assembleia, tem uma frente parlamentar, né, dos pedágios que discute esse assunto. Várias audiências públicas já aconteceram, incluindo aqui a região dos Campos Gerais, né, de forma remota por conta da pandemia. E recentemente os deputados comemoraram o fato de que algumas delegações de concessões estaduais terão que obrigatoriamente passar pela Assembleia Legislativa, né? Mas sempre tiveram que passar pela Assembleia Legislativa. Mas assim, dentro desse assunto, a gente tem que falar também, como você destacou aí a questão da corrupção, o ex-governador aqui destacou também, eu acho que tem que pensar assim no modelo sério, porque se tiver corrupção não interessa se é da Assembleia Legislativa, se é do governo estadual, se é do governo federal. Então a Assembleia tem que fazer um trabalho sério também, né? A Assembleia tem que fazer um trabalho sério. Veja, fizemos denúncias ao Tribunal de Contas que dentro do edital do novo pedágio tem 853 quilômetros de estradas paranaenses que não foram concedidas para o governo federal e podem ser ou não aprovadas essa concessão pela Assembleia. Agora veja que engraçado, nós da Frente Parlamentar e alguns deputados fizemos um projeto de lei que proíbe que estradas paranaenses sejam cedidas para o governo federal ou sejam pedagiadas em qualquer modalidade que não seja a modalidade de menor preço. Tem um pedido de urgência nisso aí que deveria ser votado, ser colocado. A base do governo que se diz contra o pedágio não deixa isso entrar em pauta. Agora tem uma outra situação, né? Ano que vem é ano eleitoral, né? 2022, né? E esses contratos com as concessionárias atuais encerram em novembro desse ano. Mas já há informações de bastidores dizendo que haverá um aditivo, porque não terá sido implementada já a nova licitação do governo federal. E o ministro... Ou seja, as licitações não aconteceram esse ano. Mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: não corremos um risco aí, até do próprio Ratinho Júnior, que a gente não sabe ainda se vai concorrer à reeleição ou não, tudo indica que sim, né? De usar isso politicamente, de repente baixar as tarifas de uma forma aí para iludir os eleitores, e aí no ano que vem a bomba. Veja, se o governador está inaugurando obra do pedágio de mãozinha dada com eles, tudo é possível. Porque se ele se diz estuprado, como eu disse antes, ele anda... É uma nova síndrome. Nós tínhamos a síndrome de Estocolmo,
de quando a pessoa era sequestrada e se apaixonava pelo seu sequestrador. O Ratinho Júnior agora está desenvolvendo a síndrome do Juninho, onde se é estuprado durante 25 anos e passa-se a se apaixonar pelo próprio estuprador, porque não dá para o governador andar de mão dadas com o pedágio e se dizer contra o pedágio ao mesmo tempo. É uma situação preocupante. Fique à vontade, Roberto Requião, para interagir aqui. Você veja como é que surge essa história de pedágio no mundo. Nos Estados Unidos, todos os acessos têm que ter uma estrada pública e gratuita sustentada pelos impostos que os contribuintes pagam ao governo estadual e federal. Agora, quando um grupo privado resolve fazer uma estrada mais rápida, mais reta, mais larga, eles desapropriam e pagam pelos terrenos. Não é uma concessão de estrada pública, eles fazem a estrada inteira. Daí eles podem cobrar um pedágio. Mas o motorista de caminhão, de motocicleta ou de automóvel sempre tem uma opção. Não, essa estrada é melhor, ela é mais rápida, dá para andar mais, ela é mais reta, mas eu tenho a possibilidade de ir pela estrada pública sem pagar nada. Aqui é diferente. Mas vamos admitir, Marela, eu sou contra o pedágio. Eu acho que a gente já paga imposto, o DR tem os seus grupos de trabalho, que estão desmontados hoje. Mas hoje, por exemplo, eu diria a você que se o Estado está com dificuldade, está quebrado, em função da pandemia e da roubalheira, a roubalheira do governo do Richa, a roubalheira do governo federal, nós poderíamos admitir que se cobrasse alguma coisa para que a manutenção fosse garantida. Mas para que ter o intermediário do concessionário? O concessionário fica dono da estrada e ele será um intermediário para contratar serviço de outras empresas. Quando não da própria empresa, se ele for titular de uma obra, de uma empresa de engenharia. Então, na verdade, ele está fazendo uma intermediação. O DR, ele agia no meu governo, em governos anteriores, com seu próprio pessoal. Ele foi praticamente desmontado, eu remontei e foi desmontado de novo. Mas se nós temos que contratar uma empresa privada para melhorar uma estrada, para resolver um problema de uma calamidade climática, por que nós precisamos de um intermediário que não precisa fazer concorrência? Até porque não está resolvendo, né? Porque a gente tem estradas aí pelo Paraná todas esburacadas mesmo com pedágio caro. Mas por que nós temos que ter um intermediário? O próprio Estado podia manter esse pedágio sob o seu domínio com um preço mínimo, sem o lucro do concessionário que intermedia a contratação entre uma empresa privada e a sua concessionária, tornando isso tudo titular de um sobrepreço que é pago pelo usuário. Além do que essa renovação, esse perdão, esta amizade do rato com os empreiteiros, inaugurando obras dos empreiteiros que estão sendo obrigados a fazer agora por imposição de um acordo de leniência, faz com que a gente não tenha mais garantia que será diferente do que foi. Você veja, todo mundo sabe que roubaram. Tiveram que fazer um acordo de leniência. 70% das obras não foram feitas. Tudo bem. E entram de novo na concorrência? E o rato anda de braço dado com eles, inaugurando obras que foram obrigados agora pelo acordo de leniência para não irem para a cadeia? Aliás, dentro desse assunto... E vamos renovar tudo isso, Marelli? Eu questionei o governador do estado, Ratinho Júnior, já faz um tempo isso, mas eu questionei a respeito dessa situação, se ele não poderia colocar no edital da licitação de que empresas corruptas que confessaram a corrupção, como é o caso da 66 aí do Paraná, de que elas não participassem da licitação. Aí ele disse assim, olha, isso é uma questão da justiça. Aí eu falei, mas e a opinião do senhor? Aí ele disse, é uma questão da justiça. Claro, o acordo de leniência foi feito para isso. Mas, deputado Requião Filho, o Ratinho poderia fazer isso se quisesse, né? Proibir que essas empresas participassem dessa concessão. Ele poderia se tivesse sido homem o bastante para chamar para si a responsabilidade. Quem vai fazer o edital, Marelli, é o governo federal. O Paraná não participa. Fugiu da responsabilidade. Fugiu. O rato foi para uma toca segura. E nós temos um problema. Um problema sobre essa dívida de quase 10 bilhões e das obras, Marelli. Por mais que a CCR, a Ecovia, elas sejam Econorte, Viapar, elas sejam empresas brasileiras, elas são um consórcio de empresas. Então veja, a CCR que administra o Paraná é a CCR.A. Essa CCR.A, por exemplo, deixa de existir no dia que encerrar a concessão. Ela é uma empresa para um fim específico.
A mesma coisa com todas as outras pedageiras. No que elas deixam de existir juridicamente, de quem nós vamos cobrar o rombo, de quem nós vamos cobrar as obras. A justiça vai passar por um processo lentíssimo de desconsideração da pessoa jurídica de uma empresa que não existe mais para chegar aos seus sócios. E uma grande parte dos políticos do Paraná tá bem com isso, tá tudo bem. Vamos perder as obras, não teremos de quem cobrar, mas tá tudo bem, vão ser 100 anos de briga na justiça. E o que nós podemos fazer para evitar que isso aconteça, então? Nós tínhamos que ter agora, nesse momento, já essas empresas sendo acionadas judicialmente para a devolução do dinheiro ou a finalização das obras. E o TCU, foi uma vitória da Frente Parlamentar, já mandou o governo federal rever as obras que estão previstas no contrato atual, que não foram feitas, não podem constar do novo contrato, porque elas seriam cobradas duas vezes. Cobrar de novo e sem a realização das obras. Agora veja, qual é a propaganda do pedágio? O Estado não pode investir, vamos trazer o pedágio que irá investir para nós. Não, o pedágio não irá investir R$1. O pedágio tem a garantia de uma taxa de retorno, ou seja, ele tem lucro garantido. E ele só investe depois que ele arrecada. Então você está pagando a obra do mesmo jeito. Você está pagando um imposto adicional para que algo que já deveria acontecer com o seu imposto, superfaturado, e estão dizendo para você, não, o Estado não tem para investir, o privado tem. O privado só investe depois que ele arrecada o seu dinheiro. 12h45, nós estamos recebendo hoje aqui na Rádio Clube, para você que está chegando agora, o deputado estadual Requião Filho, do MDB, o ex-senador e ex-governador do Paraná, Roberto Requião. Estamos nesse momento falando sobre pedágios. Eu quero ler algumas perguntas de ouvintes aqui, posso? Tem pergunta para vocês. Quem quiser responder, aí responde. Eu gostaria depois de abordar um escândalo maior que o do pedágio que está ocorrendo no Estado, que é a renúncia fiscal das grandes empresas. Vamos falar. Marelli, quando eu fui governador, eu tinha um projeto de diminuir o imposto de empresas que se instalassem em regiões mais pobres do Paraná, desindustrializadas e com pouco emprego. Mas era um programa que estava no computador. Se você tinha uma empresa em Mamborê e você queria esses benefícios, que o município era pobre, não tinha emprego, você entrava no computador, se ajustava no computador e sem falar com nenhuma pessoa do Estado, você automaticamente estava incluída. Todas as empresas no Paraná podiam fazer isso. Eu saí do governo e criaram um grupo de aprovação de renúncias fiscais, com Ricardo Barros, aquele pessoal todo do Jaime Lerner, Rato, esse pessoal que está no governo. E passaram a dar renúncia fiscal para grandes multinacionais e grandes empresas. Eu cito um caso aqui de Ponta Grossa. Nós tínhamos aqui uma cervejaria Brahma que era uma maravilha. Essa cerveja era famosa no Brasil inteiro. E a Ambev, Antártica. E a Ambev resolveu fazer outra aqui. Eram mais ou menos 500 empregados. Fez uma automatizada e neste acordo com o grupo do Ricardo Barros, do Lerner e do Rato, eles não pagam imposto. E ninguém sabe qual é o benefício que eles realmente receberam, porque o Estado diz que é sigilo fiscal. São os chamados incentivos fiscais, mas teria que ter uma contrapartida, né? Acho que é isso que o senhor está querendo dizer, né? E ninguém sabe qual é a contrapartida. O que eu acho é o seguinte, você pode utilizar essa renúncia fiscal para estimular um tipo de tecnologia que o Estado não conhece e precisa conhecer. Num momento de crise como agora, você pode estabelecer um incentivo para quem der mais emprego. Por exemplo, eu estive no Canadá alguns anos atrás e o Estado fazia o seguinte, para que as empresas canadenses de qualquer porte empregassem mais gente, o Estado pagava o salário, mas pagava como? O ICMS era o mesmo. Só o sujeito devia 30 milhões de ICMS, mas ele tinha uma folha de 25, ele pagava com o que ele ia pagar por ICMS, deduzia do ICMS. Essa é uma política. Agora, é tudo secreto. Agora, você não imagina qual é o valor dessa coisa. Os escândalos da Petrobras eram de 6 bilhões, não é isso, Maurício? 6 bilhões. Oficialmente 6, pode até ser mais. Para você ter uma ideia, no orçamento do ano que vem, o deputado Arilton Chiorato fez um estudo em cima do orçamento e a renúncia orçamentária é de 17 bilhões 497 ou 499 bilhões de reais.
O Maurício pede uma informação para o Estado, na lei da informação, e eles dizem que é segredo. Então, na verdade, eles não querem tornar o processo transparente. Não querem tornar o processo transparente e, muito provavelmente, foi o dinheiro dos pichulecos, dos capilés grossos, grossinhos, da Maracutá, que financiou as últimas eleições no Paraná. Eles não mostram o que eles deram. Agora, imagina, o orçamento do Estado do Paraná é de quanto, Maurício? 50, mais ou menos. 50. Em torno de 56 bilhões. 50, 60 bilhões de reais. Então, no ano que vem, 17, quase 18 bilhões serão renúncia fiscal. E daí não tem dinheiro para pagar um aumento devido a um funcionário, não tem dinheiro para investir numa estrada, não tem dinheiro para investir em escola, melhorar o ensino. Então, o governo está na mão de financiadores de campanha. E há um segredo em torno disso. O Requião Filho está entrando agora no judiciário para exigir que o Estado mostre o que deu. E esse caso da Ambev aqui é conhecidíssimo. Não paga o imposto algum, está com uma beleza numa fábrica, mas Ponta Grossa não tem emprego. É uma fábrica automatizada com um número mínimo de empregados. Alguém deveria de ser uma das alguém poderia que está nos escutando aí nos dizer até quantos empregados tem. É uma fábrica que pode ser dirigida da Alemanha por computador. Senadora, por uma questão de tempo, eu vou puxar aqui um pouquinho para algumas ações da Assembleia Legislativa. A gente tem 10 minutos ainda aqui do trabalho feito pelo deputado Requião Filho. Peço desculpa só para a gente controlar o tempo. Os três aqui falam bastante, né? Mas vocês falam mais que eu, evidentemente, né? Difícil. Então, assim, deputado Requião Filho, tem várias mensagens de ouvintes aqui questionando outros assuntos, como, por exemplo, eu vou juntar tudo numa pergunta só. Aumento na conta de água, de novo, esse mês já está valendo aí pelo menos 10% de aumento, já tivemos um outro aumento parecido em fevereiro, vem aumento na conta de luz, ou seja, a população não aguenta mais. O que pode ser feito nesse sentido aí para ajudar a população, já que a Sanepar concede um aumento atrás do outro e sempre com aprovação do governo do Estado? O que pode ser feito de concreto é em 2022 votar melhor. Mudou a direção do Estado, elegemos o Ratinho Júnior botou um menino na Copel, um moleque na Copel, neto do ex-governador Paulo Pimentel, e colocou outros meninos em frente à Sanepar. Elas mudaram o foco, não são mais empresas paranaenses, elas são empresas de acionistas, praticamente empresas privadas, onde o principal foco da companhia não é o serviço de água e luz para o povo paranaense, e sim o lucro dos acionistas. Essas empresas, através de reuniões de acionistas, decidiram que todos os aumentos autorizados pelo governo federal serão dados na alíquota máxima. Luz, por exemplo. Os aumentos na tarifa de luz são estabelecidos pela ANEEL, que vão de 0% a X%. Automaticamente a Copel dará a todos, precisando ou não, na alíquota máxima autorizada. E a Sanepar a mesma coisa, eles têm comemorado os lucros na Bolsa de Valores. E tem diminuído o percentual de lucros reinvestidos na companhia ou nas companhias e nas suas estruturas de distribuição e atendimento. Deixam a desejar em relação às obras. Por exemplo, aqui o Paulo de Oficinas diz assim: Ponta Grossa prometeram que nunca mais ia faltar água, e falta água direto, mesmo com o aumento na conta de água. Daí ele pergunta assim: eu gostaria de saber do Requião Filho se tem como a Assembleia levantar isso, quantas obras a Sanepar realmente concluiu, o que está no contrato, porque senão a gente continua pagando uma tarifa alta e também é parecida aí com a situação dos pedágios, sem obras para a população. A Sanepar faz apenas as obras obrigatórias em contrato, ela não faz obras novas. Problema de Curitiba e região, então, para eu falar de algo que eu conheço um pouquinho melhor do que para não entrar em Ponta Grossa. Que, aliás, sempre tem rodízio lá, né? As últimas obras de captação de água foram feitas há mais de 12 anos atrás no governo Requião. Agora temos obras emergenciais, grandes caixas d'água, que são uma piada. Então, o que aconteceu? Curitiba e região metropolitana tiveram a sua população acrescida. Tivemos um crescimento enorme de pessoas. E não tivemos o investimento necessário em captação, tratamento e distribuição de água. Ah, mas não choveu. Não tem problema, porque se ficar só 3 meses sem chuva em Curitiba, não precisa 6 meses de estiagem. 3 meses vai faltar água, porque não houve investimento adequado de acordo com o aumento populacional. Deve ter sido a mesma coisa aqui em Ponta Grossa. Fizeram apenas o previsto em contrato, quando e se muito.
Outra pergunta também é relacionada àquele pagamento extra que foi oferecido pelo governador essa semana para os policiais militares, né? Inclusive o senhor já disse que são em condições desfavoráveis, né? Mas o Ratinho Júnior dizendo então que os policiais que teriam recebido uma oferta para fazer uma jornada extra, mas ainda assim em condições desfavoráveis. Ou seja, o ideal seria o quê? Contratar mais policiais, valorizar, ter salários melhores, né? Dar condições de trabalho e fazer com que seja possível que um soldado termine a sua carreira como um subtenente. Hoje, se você fizer um concurso para a Polícia Militar e passar para soldado, se continuar do jeito que está, daqui a 25 anos, 35 anos, quando você for se aposentar, você vai se aposentar como soldado. Deixou de ser interessante a carreira de policial. Polícia Militar não tem carga horária de 40 horas por semana. Você é policial militar 7 dias, 24 horas por dia. Então você faz a escala. O policial militar fazendo uma escala de 24 por 48 vai terminar a semana com mais de 60 horas trabalhadas. Em regime de plantão, mas mais de 60 horas. A Polícia Civil consegue as 40 horas, o DPEM consegue as 40 horas, mas no caso da Polícia Militar, as escalas estão extenuantes, os policiais estão trabalhando sem condições de trabalho, sem motivação para permanecer na carreira, porque não há crescimento interno. E quando o Ratinho oferece isso, ele parece, olha, nós não vamos aumentar o salário, que está com 1/4 do seu poder de compra comprometido porque não fizemos a database de todo o funcionalismo público, e vamos dar ao policial militar que já está exausto, em depressão, com problemas enormes de uma equipe toda doente dentro da Polícia Militar, sem atendimento psicológico, sem hospital militar, sem o suporte do Estado. Agora você pode se matar de trabalhar. E agora você já viu quanto é que é a renda extra? De quanto que é o valor? É mínimo. O cara tem que trabalhar inúmeras coisas para aumentar ali em 100, 200, 300 reais o seu salário no final do mês. Ou seja, um valor pequeno, né? Perto da responsabilidade. Como tudo que faz o governo do Estado é muita espuma para pouco chope. Ainda falando um pouquinho sobre as ações da Assembleia Legislativa, o que a gente percebe, né, deputada, que não mudou muito se a gente fizer um comparativo com a gestão do Richa, os deputados bastante alinhados, assim, com o Ratinho Júnior. Tudo passa fácil lá, né, para o governo. Tudo passa fácil e nós tivemos uma renovação a menor na Assembleia Legislativa, porque nós temos uma base hoje que mesmo para entregar o seu voto não sabe o valor que tem a cadeira de um deputado. Então uma ambulância, 2 ambulâncias é o suficiente. Pelo menos na época do Beto eram várias ambulâncias, várias viaturas, e hoje basta uma carona no helicóptero. Só uma carona já estão se vendendo, então, para uma carona no helicóptero. Uma carona é o suficiente. Vamos traduzir, porque isso é se vender, né? É o que eles fazem, né? Olha, isso é a pior corrupção que tem. Ué, mas porque o Ratinho não disse que ia cortar esses privilégios, que ia cortar esses gastos? Ele falou, não falou? Falou, mas o Ratinho falou tanta coisa que ele não acredita, que ele não impôs até hoje dentro do seu governo. Você sabe o que ele prometeu para Ponta Grossa? Ele prometeu 100% de asfalto caso a atual prefeita fosse eleita, né? Como foi a prefeita Elizabeth Schmidt, que esteve conosco aqui recentemente. Você acha que Ponta Grossa terá 100% de asfalto? O Ratinho vai cumprir essa promessa? Não terá 100% de asfalto, de jeito nenhum. E vocês sabem disso, o ouvinte sabe disso, o Plauto sabe disso, a Mabel sabe disso, os corredores da Assembleia Legislativa sabem disso. A pior coisa que tem na política hoje são essas falsas promessas, porque já estamos desacreditados como instituição. E no que você faz uma promessa absurda dessa, é só para reforçar a descrença daquele cidadão que fala que político não faz nada, só promete. Inclusive, sabia que tem várias mensagens dizendo aqui que vocês estão fazendo politicagem, que essa história do pedágio vai continuar do mesmo jeito. Estão dizendo aqui. E olha, eu vou dizer para você, existe esse risco sim, mas não vai ser por falta da nossa tentativa de impedir isso. Porque, Marelli, eu digo isso aqui com toda a tranquilidade do mundo. Se o Ratinho mandar entregar os 853 quilômetros para botar novas 15 praças de pedágio esse ano, a base entrega. Ano que vem, ano eleitoral, perto da eleição, capaz de não. Mas se isso for votado esse ano, a base entrega, porque é a aposta que vocês que estão nos ouvindo vão esquecer e não vão acompanhar essa votação. Roberto Requião, rapidinho, tem ouvinte aqui perguntando sobre o seu futuro político. Matheus, da Vila Alvaranas, pergunta... o Requião vai concorrer a alguma coisa no ano que vem ou não? Rapidinho a resposta aí. Matheus, depende de você. Me chamem que eu vou. Eu estou experiente, preparado, saí do governo do estado do Paraná com 87% de apoio. Eu preciso saber o que o povo do Paraná pensa do governo que eu fiz. Sobre o asfalto em Ponta Grossa. Perguntem ao Vosgrau quem deu a mão para ele asfaltar
quase que a cidade inteira à época, sem conversa, sem promessas falsas, sem comprar deputado. Eu vejo que nós temos um governo incompetente, não tem ideia do que está acontecendo, é pobre de inteligência, é submetido aos interesses econômicos, e as empresas públicas com ações vendidas não são públicas mais, são empresas dos acionistas, e o acionista quer cada vez um lucro maior de dividendos. E como é que você faz dividendo numa empresa monopolista comandada por acionistas? Você diminui o investimento e aumenta a tarifa. Nós estamos sendo literalmente roubados por um processo que começou com Lerner, continuou com o Beto e agora explode com o Ratinho. E que vai continuar, né? Tudo indica. Continuar. Inclusive o negócio do pedágio. Nós estamos fazendo o nosso protesto, nós não temos maioria. Aí esse cidadão que perguntou se nós estamos fazendo politicagem, eu não faço politicagem, mas vocês não me devolveram o mandato de senador. Eu estou aqui colocando razões para iluminar a inteligência das pessoas, inclusive é desse cidadão que faz esse protesto sem sentido. E o senhor não tem um mandato. Então, o senhor Maurício está brigando sem ser maioria. O rato ganhou a eleição e a ratarada eleita na Assembleia dá sustentação a essa patifaria toda. O senhor não descarta, então, a possibilidade de concorrer em 2022? Não. Se eu tiver apoio, vou sim. Me chamem que eu vou. Agora eu faço política independente de mandato. O meu ideal é colaborar com uma transformação do Brasil. Eu estou indignado com essa história do povo morrendo de Covid sem o governo fazer nada, o entreguismo tomando conta, a Petrobras entregue aos estrangeiros quando o petróleo era absolutamente necessário para o Brasil crescer. Daí dizem, o Requião é comunista. É o que está fazendo nos Estados Unidos o novo presidente Biden, investindo brutalmente em ciência e tecnologia e infraestrutura do Estado, como fez lá atrás o Franklin Delano Roosevelt com o New Deal, que significava novo pacto, um governo para o povo. Os Estados Unidos continua sendo imperialista, explorando outros países, mas internamente está fazendo uma revolução e nós estamos no caminho contrário, estamos entregando tudo para o capital financeiro e para os ladrões do capital financeiro internacional. Requião Filho, para a gente finalizar, então, aproveitando o gancho aqui do ex-senador, você acredita que o Ratinho Júnior está fazendo uma boa gestão no Paraná em relação à pandemia? Ele prometeu, inclusive, comprar uma vacina que vinha da Rússia, que não veio essa vacina. Como é que vocês da Assembleia veem isso? O Ratinho Júnior não faz uma boa gestão em relação a nada, na minha opinião. É um menino que não emite opinião, é um menino que se esconde de qualquer embate. Eu já convidei o Ratinho para fazer um debate aonde ele quiser, da maneira que ele quiser, e ele não como aceitou, ele quiser. Né? Ele não responde, o Ratinho não entra em bola dividida. Ele se fia ainda na boa imagem de comunicador e bom comunicador que tem o seu pai. Até hoje no Paraná tem gente que acha que votou no Ratão para governador porque não viu o governador aparecer até agora. Então, eu acho que ele segue o caminho da vacinação nacional, sem cobrar, sem se impor, com o Paraná recebendo vacinas a menor do que deveria ter recebido, fazendo muita propaganda e pouca ação real no combate ao coronavírus. E nós estamos com mais de 414 mil mortos no Brasil na data de hoje. Eu gostaria de agradecer. Pois Marelli, não, vamos finalizar, sabe onde é que então. eu gostaria de ter o Ratinho hoje? Que me desculpe ali o nosso sonoplasta. O Ratinho, durante a vida toda, cuidou da sonoplastia. Num estúdio de televisão, de propriedade, de rádio, de propriedade do seu pai. Ele era muito bom nisso. Mas não tem a menor ideia do que está fazendo no governo do Estado, a não ser privilegiar, Marelli, interesses dos financiadores de campanha. Eu gostaria de agradecer a sua presença, então, Roberto Requião, obrigada pela participação conosco aqui na Rádio Clube, e agradeço também a participação do deputado estadual Requião Filho, falando conosco no Jornal Falado Clube, que é tradicional, viu, o jornal? Obrigado, e quem gostou, procura Requião Filho na rede social, www.requiãofilho.com.br e @RequiãoFilho em todas as redes. Chegamos ao final da nossa edição do Jornal Falado Clube desta quinta-feira. Agradeço a você que nos acompanhou. Como disse aqui também o Requião Filho, a entrevista toda está no Facebook da Rádio Clube também. Você fica agora com Adrenalina Retrô e o DJ Nelson. Nós voltamos amanhã, a partir do meio-dia.